pessoas, eu sou a Júlia e bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou contar para vocês a experiência que eu tive participando do meu primeiro distrital, que foi o quarto Guenoas, que ele aconteceu pelo 7º distrito. O Guenoas ele foi um evento que teve ênfase nas tribos brasileiras e ele foi só para o ramo sênior. E aqui embaixo diz que ele aconteceu dia 17 e 18 de junho de 2023 em São Lourenço do Sul. Essa é a camiseta original do evento. Ela é um pouquinho grande em mim, mas dá de ver. Então hoje eu vim contar a minha experiência e mostrar um pouco de fotos e coisas variadas para vocês sobre esse assunto. Tudo começou quando, no início do ano, na programação do meu grupo escoteiro para o ramo sênior, aparecia um evento chamado Guenoas. Eu não sabia o que seria esse Guenoas e como que ele funcionava, porque como eu falei, eu não tive tanto contato com os escoteiros presencialmente, porque teve todo esse meio de pandemia e eu acabei não tendo tanto contato. Então eu descobri o que era Guenoas no mesmo ano que eu descobri o que era Guenoas / distrital, no mesmo ano em que eu ia participar. Então, nesse caso, eu sabia que era um acampamento que ia ser do distrito, mas eu não fazia ideia de como que ia acontecer, se a gente tinha que ir em algum lugar, se era online, presencial, não sabia. Então, eu só fui descobrir sobre lá perto de junho, que ele era em São Lourenço do Sul. Quando a gente descobriu, a gente recebeu as autorizações e a gente pagou a cota. E como eu, na época, era menor de 15 anos, ainda tive que menor de 16 anos, eu tive que ir no cartório, também poder assinar um termo, meu responsável assinar um termo que eu poderia participar. Então eu achei, uau, eu preciso assinar um termo que eu preciso participar. E eu achei isso muito interessante, porque eu tava viajando para outro lugar que eu nunca tinha ido antes pela primeira vez e sem um responsável sendo meus pais ou algum familiar. Eu tava indo com minha tropa, com a minha tropa sênior. Então, nesse caso, para ir no dia, como a cidade que eu moro, ela não é tão longe de São Lourenço, não tão longe, mas é um pouquinho, a gente tinha que se encontrar num grupo escoteiro, que não é o meu, às 4 da manhã. Então todo mundo tinha que estar lá às 4 da manhã pra gente poder partir para ir rumo a São Lourenço. Então a gente chegou, eu acordei de madrugada, terminei de arrumar as coisas e parti ir para esse grupo escoteiro. Chegando lá, esse grupo tinha emprestado pra gente o ônibus que eles têm, e eles iam ir de carro, porque a patrulha deles era pouca gente, e as patrulhas do meu grupo, éramos 3 patrulhas, então era maior. Eles eram apenas uma, então era mais confortável eles irem de carro e a gente de ônibus. Então fomos rumo a São Lourenço. Eu não fazia ideia onde era São Lourenço direito, pela estrada, eu sabia pelo mapa. Eu não conhecia a estrada da volta, não conhecia lá, eu sabia que existia a orla, eu sabia que era bonito, mas eu não sabia grandes coisas. Então, chegar lá foi uma novidade para mim. E a gente desembarcou, né, um tempo depois. Chegamos lá e fomos fazer o nosso check-in. Então, no check-in tinha o meu nome, tinha a patrulha que eu participava, e a gente tinha que fazer também uma pré-tarefa, a gente tinha que fazer um filtro dos sonhos. Então eu também tinha que entregar o meu filtro, que tinha o meu Instagram, e a patrulha que eu fazia parte, grupo e meu nome. Então eu fiz o meu filtro, entreguei, foi muito legal fazer um filtro. Eu fiz de lã, eu vi umas tutorial na internet, foi bem louco assim de fazer. Chegando lá, eles me deram uma pulseirinha, e como a gente desembarcou na orla, tava muito bonito o tempo. A gente tiramos várias fotos, tiramos fotos de patrulha, tropa, fotos sozinhos, estava muito lindo o tempo. Eles apitaram, então todas as patrulhas, que eram muitas patrulhas, se posicionaram e a gente começou a atividade.
A atividade começava por um quebra-cabeça, que a gente precisava montar, e quem montasse primeiro saía primeiro em direção às outras bases. A minha patrulha saiu entre sexto, sétimo, por aí, e partimos para as outras bases. A primeira base que a gente participou era uma base de arco e flecha. Então a gente tinha que posicionar o arco, soltar e acertar um balão que tinha na frente. Eu tentei, mas eu não acertei nenhum. Mas teve gente da minha patrulha que acertou, então a gente conseguiu em breve passar para a próxima. A próxima, a gente precisava usar umas lanças, que seriam lanças improvisadas, e atirar elas em... tinha um couro, assim, tipo, uma imitação de couro, em cima de uma parte de madeira. Então a gente tinha que acertar ali. Passamos essa e após... E tudo isso a gente caminha na orla. E após a gente teve uma que era para carregar um ferido, né? Como é que a gente carregava um ferido. No caso, eu fui o ferido, e aí a minha patrulha me atravessou até um lado e me atravessou de volta pro outro. Depois, a gente teve que fazer uma... A gente se perdeu, assim, meio no caminho, porque era muito fácil se perder, realmente. Porque para quem não conhecia, a gente sabia que tinha que seguir a orla e tipo, tem que seguir tantos metros, tal direção. Mas às vezes podia acabar se perdendo. Então depois a gente teve um que era de lançar aqueles de plástico, aqueles argolinha, e tinha que acertar numa garrafa, acertar nas garrafas. Depois a gente teve uma estação que era de nós e a gente caminhava até o fim. Por enquanto a gente caminhava, tinha patrulha tentando passar na nossa frente, patrulha correndo, patrulha... porque quem chegava em primeiro, segundo, terceiro lugar, valia alguma coisa. Então era importante tu chegar ali entre os primeiros, porque tu ia ganhar pontos por isso. Então a gente chegou em quarto lugar, e como a gente chegou um pouquinho antes, a gente pôde escolher também o lugar que a gente queria se posicionar perante ao campo, que era o camping municipal de São Lourenço. Então a gente se posicionou ali e começou a montar nossas coisas, até que deu almoço, a gente foi almoçar, teve bandeira. Então a gente teve todas as atividades normais que são feitas em sede, a gente teve lá reunidos e a gente começou a montagem do campo. O campo, ele exigia uma lista de coisas e também tinha que fazer uma oca, por causa da menção indígena. E então a gente começou a montar as pionerias e a gente ficou o dia todo montando as pionerias. Nesse meio tempo, tinha duas coisas que podiam acontecer. Poderia aparecer uma... Agora eu não me recordo o que era, eu me recordo da imagem. Mas podia aparecer, ela era tipo uma onça, imaginou que era uma onça. E se a gente ouvia o apito da onça, a gente tinha que correr atrás da onça. Porque a onça valia ponto, a gente encontrar a onça. E a gente tinha a sabedoria de Tupã, que se a gente ia tocar o apito, a gente ia até Tupã e a gente respondia uma pergunta. E a gente acertasse, a gente ganhava uma carta que podia ser usada depois nos jogos. Conforme o tempo foi passando, a gente foi construindo, o sol foi baixando, a lua foi subindo, e a gente precisava, antes a gente precisava escolher uma tribo indígena pra gente representar. Então a minha patrulha escolheu uma tribo indígena, e a gente tinha que montar um prato e explicar a história do porquê que a gente montou aquele prato. Era um prato, uma sobremesa e uma bebida. Por que a gente montou aquele prato? O que tem a ver com a história da nossa tribo? E a gente contava para um avaliador de restaurante e a gente contava para ele e mostrava a nossa comida. Após tudo isso, a gente teve um fogo de conselho, um grande fogo de conselho, com muita música, com muita dança, com muita coreografia. E como ele estava a gente estava bem na beira d'água, estava extremamente frio, muito frio. Além de ser um dia de junho, que no Rio Grande do Sul é frio,
junho, julho e agosto são meses muito frios, a gente estava perto da beira d'água, então estava mais frio ainda. Mas a gente assistiu todo o Fogo de Conselho e foi muito bonito. A canção de despedida também, porque quando tu canta no teu grupo a canção de despedida, é totalmente diferente de tu cantar com pessoas que tu provavelmente não vai ver tão cedo. Que são pessoas de outros grupos, que são de outras cidades. Quando tu tá com o teu grupo, tu provavelmente vai se encontrar com as pessoas de novo. Mas quando as pessoas estão em outros, tu tem aquele sentimento a mais da música. E aí se encerrou por aí, porque tava muito frio, tinha muita gente que tava cansada, a gente começou cedo, teve gente que viajou de longe para poder chegar, não descansou direito. Então a gente acabou após o Fogo de Conselho. Deitamos, fomos dormir, extremamente frio, muito frio. A gente estava, na minha barraca, éramos 3 gurias e estávamos todas com cobertor e não dava, a gente não vencia o frio, porque estava demais. No outro dia de manhã, a gente tinha que terminar a montagem do campo, porque eles iam avaliar. Nesse meio tempo, muita gente não tinha terminado a montagem, então a gente precisava terminar a montagem. A gente começou ali meio devagar, tomou café da manhã e começou os jogos. Então a gente teve 4 jogos e a gente sempre ia com as mesmas patrulhas. Então era um jogo que a gente precisava botar fogo num sisal, então a gente tinha que montar uma fogueira, botar fogo no sisal. Depois a gente tinha o scalping, então a gente jogou scalping. Depois tinha as zarabatanas em um das bases ali. E depois a gente teve um grande jogo, que seria um jogo naval, que era onde ia várias pessoas, assim, em caiaques, e a gente tinha que ir passando até chegar no barco, onde estava a equipe que estava comandando o Genoas, né, os chefes, pegar um código e voltar. E a pessoa que estava, algumas pessoas que estavam na areia, tinham que desvendar esse código e fazer a missão que o código mandava. Eu fiquei na areia, mas estava extremamente frio, eu não sei como as pessoas aguentaram. Tava muito frio mesmo. E aí a gente teve que desvendar uma mensagem, e a mensagem era só pra gente tirar uma selfie. Tinha que escrever em palitinhos de areia, em palitinhos de madeira na areia, o nome da nossa patrulha, né? No caso a gente escreveu Itatiaia. E a gente tinha que tirar uma selfie com esse Itatiaia. Então foi um pouquinho assim, demorado, porque é um nome de patrulha meio grande. Mas a gente conseguiu, não fomos os primeiros, mas a gente conseguiu tranquilamente. Depois teve o nosso almoço e a avaliação do campo. A avaliação do campo durou bastante, porque o chefe que estava fazendo a avaliação, ele era bem detalhista. Então ele cuidava cada mínimo detalhe. E voltando à parte dos jogos, como eu falei da carta de Tupã, a gente ganhou 2 cartas. E uma delas era amarrar a patrulha, e a outra delas era que a gente trocava os pontos da patrulha que ganhou. Então a gente usou uma no jogo do fogo e a outra que é das zarabatanas, mas não era bem as zarabatanas, porque a gente tava todo mundo junto, tinha que proteger um balão no meio. E a gente usou nessas duas, então a gente perdeu essa do balão, mas a gente ficou em primeiro lugar por causa da troca de pontos. Depois a gente teve a avaliação do campo e a gente tinha que mostrar o que a gente tinha feito. Não vou comentar muito, porque foi muito extensa, foi tipo meia hora para cada patrulha e éramos muitas patrulhas. E a gente foi embora 6 horas. A gente chegou aqui na cidade, era umas 9, por aí, mais ou menos esse horário. E foi muito incrível depois ver as fotos, ver os momentos. E a gente comenta até hoje, às vezes, tipo, o Genoas, o que aconteceu lá no Genoas? Porque foi uma coisa que nos marcou muito. E isso, a gente ter participado desse evento distrital foi que nos deu garra pra gente participar dos próximos eventos que vão vir. De a gente querer participar de regionais, pra gente querer participar de todos os distritais, porque nos deu garra
porque foi um evento único que a gente amou, assim, a tropa toda amou e tá lá. Então, essa foi a minha experiência no Guenoas, minha camiseta. E acho que ano que vem tem Guenoas de novo, o quinto Guenoas. E provavelmente eu vou estar lá também. E essa é a história de quando eu participei do Guenoas. Tchau.